alguma outra coisa relacionada à economia, não necessariamente relacionada à matéria da prova, também é permitido. Perguntas? Dúvidas? Não? Então, aqui vamos nós. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu quero, se eu faço isso aqui... Não, não é isso. Nesse novo layout dele, o Google Meet, que mudou do semestre passado para esse, já olha, desculpe, Raquel, ele bota para mim a minha própria apresentação, mas não faço a mínima questão de ver. Ele não fazia isso. Deve ter um jeito de eu tapar a minha apresentação e botar só vocês aqui. Peraí, people. Deixa eu deixar isso aqui. Não, o chat eu quero deixar. Vai ter que ficar assim. A minha apresentação vai ficar aparecendo para mim mesmo, apesar de não ter a mínima vantagem disso. Ela está aparecendo aqui no outro canto. Tudo bem. Desculpe, Raquel, você ia fazer uma pergunta. Boa noite, professor. A minha dúvida, eu acho que até um pouco boba, da semana passada, eu não entendi muito bem em relação aos estoques, quando vai fazer o cálculo do PIB, empresas de automóveis e essas coisas. Você pode falar um pouco? Sim. Tá? Vamos lá. Deixa eu baixar aqui, mas nós tínhamos falado em estoque. Em algum momento. Tínhamos falado em estoque aqui, até eu falei aqui, não são apenas os bens intermediários, devem estar bens intermediários, inclusive bens finais, tá? Vamos aqui primeiro pensar... vamos simplificar a discussão. Supõe que não existe estoque, no seguinte sentido, tudo entra e sai em tempo real. A Volkswagen termina de produzir um automóvel, esse automóvel imediatamente fica na mão de um consumidor final, ele compra, tá ok? Tá certo? Então, essa questão, nessa situação hipotética, o estoque não seriam irrelevantes, eles não existiriam. Mas o fato é que no mundo real existem estoques, tá? Tem produto na prateleira, por exemplo, tem produto na prateleira do supermercado, tem automóvel pronto, semi-pronto, parado no pátio de uma montadora ou de uma revendedora de automóvel. E aí, vamos pensar aqui o seguinte, a ideia do PIB é mensurar tudo que foi produzido no dado intervalo de tempo. Por simplicidade, vamos pensar em ano, tá legal? E vamos deixar o exercício também simples. Suponha que no começo deste ano, em 1 de janeiro deste ano, os estoques estavam zerados, ou seja, onde usualmente tem estoque, por exemplo, prateleira do mercado estava tudo limpo, não tinha nada, tudo vazio. Parte de montadora, tudo vazio. Ok? Mas aí carros foram produzidos, automóveis foram produzidos, papel higiênico foi produzido, pasta de dente, remédios, sabão, arroz. E quando chega o final deste ano, os estoques também estão quase zerados, mas por algum motivo qualquer, um carro que a Volkswagen ou a Ford acabou de produzir ficou pronto e parado no pátio da montadora, tá legal? Bom, o fato é o seguinte, a sociedade trabalhou para produzir aquele veículo, tá certo? Então, é um bem final, tá? Um automóvel pronto para ser entregue para o consumidor. Aquele automóvel fica parado no pátio no dia 31 de dezembro. Só vai ser entregue ao consumidor, só será vendido para o consumidor final a partir do ano que vem, ao longo do ano que vem. Então, você inclui aquele automóvel no PIB do ano. Até aqui está ok, Raquel? Até aqui você está me acompanhando? Desculpa, eu vi aqui que temos um comentário. Depois eu dou uma olhada, Beatriz. Obrigado.
Raquel, você tinha feito a pergunta, você está aí ainda? Assim, eu respondi no chat. Estou entendendo sim, professor. Desculpe, é que eu estou com o chat lá embaixo, perdão. Sim, ok. Quer dizer, eu não estava com o chat lá embaixo, eu estava com o chat lá em cima, tinha que descer o chat. Errei no posicionamento do chat. Bom, agora, esse exemplo que eu dei foi bem simples. O que acontece no mundo real é que quando começa o ano tem algumas coisas no estoque, quando termina o ano vão ter outras coisas no estoque, que não necessariamente vai ser a mesma coisa. Então, o que você tem que pensar aqui é o seguinte, você vai olhar, eu falei de automóvel, né, mas você mensura o estoque pelo valor monetário do estoque, né? Então, suponha que no começo do ano, lá, ou no final, vamos lá, 31/12 de 2020, você deixa um estoque, digamos, no valor de 5 milhões, ok? É baixo isso, mas vamos supor que todo o estoque está na prateleira do mercado, na prateleira das farmácias, tá? E quando chega no dia 31/12 deste ano, pegar no dia 31/12 desse ano, os estoques estarão em 6 milhões. O que acontece, então, é que você tem que contabilizar R$1 milhão como no PIB, tá legal? Essa variação do estoque você inclui no PIB, 1 milhão. Tá? Até aqui tá ok, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor? Tá. Agora suponha, só para não entender, suponha que vá na outra direção. Os estoques caem. Ao invés de 6, a gente tenha 3. Aí, então, você não colocaria 1 milhão. Você subtrairia 2. Tá certo? Porque, na verdade, o que terá acontecido? Você terá disponibilizado, com esses números que estão ali agora, o 5 e o 3, você terá entregue para os consumidores finais, ou utilizado no processo produtivo ao longo do ano, recursos que você tinha acumulado em termos líquidos, né? Você, basicamente, que o estoque, assim, tem novas mercadorias chegando, ao produto semi-acabado chegando em estoque, alguns saindo. Então, quando você olha para o valor, é que ao longo do ano todo, como um todo, saíram do estoque, em termos líquidos, 2 milhões além daquilo que ingressou no estoque. Tá? E se ficasse em 5 no final deste ano, aí seria 0, né? A variação dos estoques não teria impactado o PIB. Isso vale para produtos acabados e semi-acabados. Quando eu falei, olha, ficou um carro pronto para ser entregue, valeria também se fosse um carro pela metade. Ou, digamos assim, um carro faltando só as rodas e o pneu. Quase pronto, então faz uma apuração qual seria o valor daquele automóvel semi-pronto e aquilo entra para o PIB do ano. Mais perguntas, gente? Então, assim, a ideia é mensurar tudo que a gente disponibilizou para ser utilizado ao longo deste ano, ou que a gente deixou para ser utilizado no ano, no período, no ano, eu estiver falando no ano seguinte, tá? Inclusive, o que a gente chama, eu tinha falado já aqui de estoque de capital, a palavra estoque é usada 2 vezes aqui com significado diferente. O estoque de capital, ele inclui capital físico, que chama capital, que nós chamamos economicamente de fixo, capital maquinários, rodovias, prédios, e os estoques, no sentido que a gente usa aqui em português. Se não me falha a memória, o que eu vou colocar em azul, eu tenho certeza. Aqui, a gente usa a palavra estoque em inglês. Em inglês é estoque desse jeito que eu coloquei. S-T-O-C-K. Agora, talvez minha memória esteja falhando, mas é 99% de certeza. Aqui para este, ou seja, vou marcar aqui em azul. Em inglês, aqui temos outra palavra. Vou botar agora em verde aqui. Só dar uma conferida rápida aqui, uma coisa.
É. Aqui a gente usa a palavra... Ops, queria botar em verde. No plural, tá? Inventório. Tradução literal seria inventário, mas não é um inventário de quando alguém morre, que vai distribuir uma herança. Também é nesse sentido, né? Que apura o que a pessoa deixou, isso é distribuído entre os herdeiros. Hoje é menos comum, antigamente acontecia, quando eu era mais jovem, você chegava numa loja, você ia sempre, passava um dia lá, uma segunda-feira, próximo do fim do ano, no começo do ano seguinte, dizia assim, fechado para inventário, quer dizer assim, que a loja naquele dia não abriu, só para as pessoas, para as pessoas que trabalham na loja ficar apurando o que tem estocado lá ainda, recalculando o que eles ainda têm de mercadoria. Tá? Perguntas? Então, vou deixar... Perdão. Obrigado, Beatriz. Eu vou dar outra olhada depois, mas eu tive, como eu falei, eu tentei. Não tive sucesso. Eu vou dar mais uma olhada, porque realmente os e-mails que eu recebi me convidando não tinham opção, acho, para eu aceitar ou botar na minha agenda, não me lembro exatamente. Obrigado, de toda forma, Beatriz. Essa é tranquilo, Beatriz. Eu consigo. Estoque de capital fixo. Máquinas, por exemplo. O torno mecânico entra. Máquina que está no hospital para tirar raio-x ou fazer tomografia, entra. Rodovias fazem parte do estoque de capital fixo. Ferrovias, portos, prédio, todas as edificações, prédios, seja inclusive residencial, eles fazem parte do estoque de capital fixo. Então, maquinários, construções, tudo isso faz parte. E coisa simples até. Por exemplo, um martelo faz parte do estoque de capital físico. Ferramentas, como um martelo simples, uma chave de fenda, faz parte do estoque de capital físico. Ok? Então, assim, colocar assim, prédios, rodovias, ferramentas, por mais simples que sejam, máquinas, tudo isso faz parte do estoque de capital. Mais perguntas, gente? Bom, então vamos retomar a matéria. Um pequeno comentário. Como os senhores devem ter percebido, né? Estou aprendendo algumas coisas neste perigoso mundo do ensino online. E eu tento, de novo, aqui não está legal. Pronto. Tive alguma dificuldade aí para fazer esses convites. Vou tentar novamente ver se consigo colocar na agenda, ao invés de ficar mandando todos em todas as aulas. Não sei se vou ter sucesso ou não. Mas também, hoje foi relativamente rápido. Não é muito complicado, não. E basicamente o que acontece é que eu entro na aula, tenho uma pequena rotina de coisas que eu tenho que fazer. Basicamente, tem uma lista de coisas, ativar um recurso, verificar se o áudio está bom, se o vídeo está ok, iniciar a gravação, e aí mandar o e-mail não seria complicado. Agora, eu me dei conta até do seguinte, aproveito para pedir desculpas para vocês. No e-mail que eu mandei, eu falei, olha, entra lá naquele arquivo, digita o seu e-mail, e quem não quiser, você imagina, não quer tornar público o e-mail, que ali todo mundo vai ver o e-mail de todo mundo, né? Continua batendo aqui na porta, entre aspas, que eu vou autorizar a entrada. Aí depois que eu já tinha disponibilizado aquele recurso, me dei conta, tem o tal do Google Forms, que eu nunca tinha usado, quer dizer, já tinha preenchido o Google Forms como você já havia respondido, mas nunca tinha preparado algum para receber, com as minhas perguntas para receber as respostas, né? E vi que era absolutamente trivial você criar um Google, chamado formulário do Google, para coletar e-mail. Peço desculpas por isso. Próxima turma usarei o formulário do Google. Tá? Bom, então agora a gente vai voltar para o ponto que a gente tinha parado na aula passada, que era mais ou menos por aqui. Pode dar para aumentar um pouquinho. Na igualdade 1.
esta igualdade 1. Verde agora não. Agora aquele aqui era o azul. Conforme a gente discutiu na aula passada, o Y é o valor da produção de bens finais, bens e serviços finais, WE mais L, renda da economia, salários e lucros. Tá? Se eu tivesse, que aqui eu implicitamente assumi que só tinha trabalho e capital, eu poderia ter colocado também recursos naturais e não teria mais um tipo de renda, remuneração, seriam aluguéis. Mas vamos deixar desse jeito bem simples, só com trabalho e capital. Então vem a primeira igualdade. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a renda da economia está associada de forma definitiva à produção da economia. Então, alguém simplesmente falar, vamos dar renda para as pessoas, isso só vai fazer um sentido real, até depois vai ver um bom significado para a palavra real do jeito que eu usei aqui, se a economia conseguir aumentar a produção. Até de maneira simples, suponha que, por exemplo, tem uma economia, deixa isso bem simples, só produz batata. Aí todo ano aquela sociedade produz o equivalente a 1.000 sacos de batata. Tá? Então, se quiser, pode colocar aqui até vezes P, preço da batata, vezes a quantidade de batata que foi produzida. E aí não passe de mágica, alguém sai distribuindo, ou alguém resolve, vamos criar renda, entrega dinheiro na mão das pessoas. Mas a produção fica parada aqui em 1.000 unidades, não muda. O que acaba acontecendo com o preço? Sobe, né? Então, assim, para você ter gerar um ganho de renda real, no sentido que as pessoas poderão, dada aquela renda, comprar bens adicionais. Quem antes comprava, por exemplo, 10 quilos de carne por mês vai passar a comprar 11, você precisa que a produção cresça. Mas se eu vou fazer a produção crescer, aí, esse é o problema. Não tem receita para isso. Mas como? Não tem receita para isso não, gente. Um bando de gente tentou e não teve sucesso. Assim, aliás, teve um episódio recente aqui no Brasil, gente que tentou fazer a produção crescer e não deu muito certo. Estou falando do segundo mandato do governo Lula, nem tanto, mas já o período da Dilma. Que eu sei que a política econômica do governo Dilma, o pessoal que estava lá comandando a política econômica, eles acreditavam, inclusive a Dilma, aquela economista, que eles tinham eles tinham uma política econômica que queria fazer o PIB crescer. Só que não funcionou. Na verdade, jogou o país numa crise. Então, não existe uma fórmula, uma receita, vamos dizer assim. Não existe isso. 1, 2, 3, 4, 5. Você acha algum economista aí que vai te dar uma lista aí de 5, 8, 10, 20 medidas que o governo vai implementar, a economia vai crescer, que 10%, o PIB vai crescer 10, 20% ao ano? Isso não existe. Não existe não, tá? Infelizmente não. Perguntas até aqui? Ok. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, para proporcionar renda às pessoas, na verdade, assim, melhorar a qualidade de vida delas. E para melhorar a qualidade de vida das pessoas num país, aquele país tem que produzir mais, gerar mais bens, mais serviços, colocar mais bens e serviços à disposição dos seus habitantes. Tá? Perguntas até aqui? Não? Aqui tem uma coisa que talvez seja interessante, depois vocês vão ver se isso é interessante ou não, depois se quiserem podem até me contar. Quando eu era um pouco mais jovem que os senhores, eu estava terminando aquilo que chamavam de segundo grau, hoje chamam de ensino médio, né? Aí um pouco antes. Ensino médio são 3 séries ainda, não é isso? Não, isso acho que não mudou, não, né? Só mudou o nome. Sim. 3 séries. Aí comecei a pensar nisso quando eu estava na primeira série do segundo grau, ensino médio. Daqui a pouco eu vou terminar, eu quero ir
para a faculdade, quero fazer um curso superior, eu tenho que escolher um. Que na época que eu fiz, agora vocês, por exemplo, o pessoal faz, pelo que eu sei, o pessoal faz o Enem e pode, depois que faz o Enem, olhar a nota, dizer qual é o curso, se ele quer economia, medicina, engenharia, ciência política, história, não tem essa opção? Acho que sim, né? Sim, é isso, acho que é ok, exatamente. Na época que eu estava candidatando à universidade, não tinha isso. Você tinha que declarar o curso, eu quero economia, eu quero direito, na hora da inscrição, na época chamava vestibular. Aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer, e aí eu tinha um dilema, um certo dilema, tinha alguns. Eu tinha que buscar um compromisso. Que eu olhava assim, por exemplo, medicina, nunca pensei, nunca tive interesse, não gostava de biologia, não achava biologia, falando das cadeiras que eu tinha no colégio, né? Achava biologia e química coisas chatas, não gostava daquilo. E então, pensei, não, medicina não. E outra coisa, assim, sinceramente, eu pensava assim, não, médico, a pessoa tem que, às vezes, estar em casa no fim de semana, à noite, telefone, uma emergência, isso não sei, não sei, medicina eu não quero. Medicina, não estou dizendo que eu iria passar se eu tivesse feito, não, mas assim, medicina, não. Aí pensei, direito, eu tinha lá alguns motivos, pode ser bom, mas tem alguns motivos que assim, na minha família tinha várias pessoas que trabalharam no direito, e eu burramente, isso não faz sentido nenhum, mas assim, não, direito não serve, porque se eu for para o direito, for bem sucedido, eu vou achar porque eu tive ajuda de familiar, então eu não quero para alguma coisa que não tem ninguém na família. Veja que bobeira. Aí E o que eu gostava mesmo, né, quando eu estava na escola, era de história. Eu achava a história legal, achava aquilo massa. Mas aí, mas se eu for fazer história, o campo de trabalho não risco, eu vou ter que ser professor. Para minha sorte, eu não sabia que existia diferença do professor universitário e professor de ensino médio, ensino básico. Para minha sorte. Incluindo nos Estados Unidos, há duas palavras diferentes. Tem teacher, que é ensino básico, ensino médio, ensino básico, e professor, que é a nível universitário. E, para minha sorte, eu não sabia. Mas senão eu teria feito história pensando em fazer mestrado, doutorado e virar professor universitário. Aí, não, história, então, o campo do mercado de trabalho é muito restrito, então eu vou ter que procurar alguma coisa. Acabou que a economia foi eu achei que era um compromisso, que eu, fazendo economia, eu poderia estudar história, e sabia que teria alguma matemática, e eu era bom aluno em matemática, não tinha dificuldade com matemática, mas não gostava também o suficiente para, por exemplo, querer fazer engenharia. Engenharia também não, engenharia é muito chato, não quero fazer isso não. Então, achei assim que a economia teve esse aspecto de combinar o meu interesse, fazer um compromisso com o meu interesse em história e o meu desejo em fazer um curso que abrisse as portas, um número maior de portas no mercado de trabalho. Né? Bom, e outra coisa que estava acontecendo, que naquela época, já era o final do regime militar, havia uma crise econômica séria no Brasil, a inflação estava disparando, o PIB havia caído em 2 anos. Um ano caiu, outro ano cresceu um pouquinho de nada, depois caiu de novo. Uma crise da dívida externa estourou em 1982. Então, eu achava que... Eu ficava tentando ler, eu li o noticiário econômico, tentando entender, né? Aí eu pensei, não, quero estudar economia para poder acompanhar toda essa discussão aqui. Esse negócio de economia parece ser realmente interessante. E aí eu fui para a faculdade e cheguei lá, para minha aprendi coisas bem diferentes do que eu imaginava. A economia era bem diferente. Para minha sorte, dei muita sorte. Eu gosto muito de economia como ciência, né? Eu realmente tive uma sorte muito grande. Em particular, tive um professor que foi muito bom, influenciou muito no primeiro ano. Eu dei sorte de ter aula com aquela pessoa. Eu cheguei lá com uma cabeça, não foi assim, mas ele chegou. A conclusão foi: olha, tudo que você pensava antes está errado. Você pensava que entendia alguma coisa de economia, mas você não entendia nada. E a situação é essa aqui. Tem isso que tem que levar em consideração, essa outra coisa, essa outra coisa. E no caso daquele professor, teve uma coisa interessante. Os senhores certamente devem ter ouvido falar, não lembro, porque não era nem nascido, do tal plano cruzado, né?
ouviram falar, não? Sim, professor. Tá. Então, o plano cruzado eu entrei na faculdade no ano do plano cruzado. E aquele professor chegava lá e dizia, não, isso aí é loucura. Isso não faz sentido. Isso aí vai dar com os burros na água. Aí eu ficava indignado. Eu chegava lá, né, esse cara é horroroso, que monstro, que cara chato, cara feio, desagradável. Assim, nossa, ele é muito chato. Mas aí ele ficava lá dando as aulas e eu fui começando a aprender algumas coisas. Por exemplo, um belo dia, logo nas primeiras semanas de aula, discutimos um gráfico como esse aqui. Meu Deus! Mas então não quer dizer que tem uns burgueses malvados fixando um preço absurdamente alto para esfolar todo mundo. Não, não. Tem uma interação, a gente quer comprar e vender. Eu fiquei, mas meu Deus, não é isso que eu pensava. Aí eu comecei a olhar para aquilo lá, esse negócio faz sentido. E aí o pessoal vinha falar, isso faz sentido. Eu pensei, uau, realmente. Aí eu me lembro que um dia eu cheguei para ele, no final da aula, terminou a aula, fui tirar umas luzes lá de fora, conversando com ele. Aí eu cheguei para ele e perguntei, mas professor, veja bem, se tudo isso que o senhor está falando para a gente está correto, quando acabar o congelamento de preço, a inflação vai voltar, né, professor? Aí ele olhou para mim, é claro, quando acabar o congelamento de preço, a inflação vai voltar. Aí eu fiquei assim, e ele foi embora e eu fiquei assim, eu ainda pensei assim, não, ele está errado, isso não vai acontecer, o governo vai fazer alguma coisa que vai impedir a inflação de voltar. A inflação voltou, evidentemente, né? Voltou. E aí depois disso, realmente, para mim, o professor, esse camarada realmente. E era interessante que ele batia, o que ele falava para mim era o contrário de tudo que eu lia na imprensa, no jornal. E assim, pensando, não, plano cruzado, você tem uma equipe de economistas de altíssimo nível lá, preparando aquilo lá, pensando, bolando aquilo lá. Hoje, assim, tinha uma equipe de economistas, altíssimo nível, lamento, discordo que aquilo lá não foi uma boa ideia, não. Então, assim, aprendi bastante. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu cheguei pensando, fui para a faculdade pensando, era assim, olha, tem um governo malvado, esse governo não quer que o brasileiro melhore de vida. Então, gente, vamos aqui pensar agora um pouco. Será que... Vamos lá, olha só, né? Vou colocar uma qualificação. Será que necessariamente faz sentido que um governo não queira melhorar a vida da população? Será que... Sim, será que necessariamente faz sentido isso? Vamos pensar, inclusive, em lugar que tem eleição para facilitar a nossa vida. Vamos colocar... A ideia é assim... Eu vou colocar um exemplo, depois eu vou trazer um outro ponto aqui. Mas primeiro eu vou tentar convencê-los que existe pelo menos um motivo, para a comissão local, que é onde há eleições, para que um governo queira melhorar a vida dos seus habitantes. Suponha que alguém chegasse para um governante em qualquer lugar, em qualquer país, no Chile, na Alemanha, aqui no Brasil, seja com o governo Bolsonaro ou outro governo, que chegasse aqui, olha, está aqui, ó, tem essa fórmula aqui, você faz isso aqui, que você vai dobrar a renda de todos os brasileiros. O que aí o presidente olha, porque ele não tem nada de economia, ou a primeira-ministra, a Angela Merkel, olha para aquilo lá. Não sei se faz sentido, deixar uns economistas de confiança, gente séria. Aí os caras vão lá e olham e veem. Não, presidente, não, primeiro-ministro. Não, tá. Realmente, essa receita que te entregaram aqui, ó, pode seguir que você vai dobrar a renda de todos os indivíduos em espaço de um ano, por exemplo, ou em 2 anos, que seja. Por que um político não ia querer fazer isso? A princípio, né, seria uma coisa boa, não é isso? O que vocês acham? Ou eu estou... Tem um motivo para o camarada querer fazer isso, porque ele fazendo isso, estou falando, claro, aumentar a renda, estou falando, aumentar isso aí agora daqui para frente. A Luísa fez uma pergunta aqui no chat.
Seria aumentar a produção, não é, pessoal? Sim, daqui para frente, para nós, agora, quando eu falar em aumentar a renda, eu estou falando em aumentar a produção. Tá? Então, aumentar a renda real, gerar ganhos na capacidade, naquilo que as pessoas. Se dobrar a renda, sim, as pessoas vão consumir mais carne, mais arroz, vão ter mais dinheiro para ir ao cinema, para viajar. Todo mundo vai melhorar mesmo, de verdade. Por que um político que tem que disputar a eleição não vai querer isso? O que vocês acham? Oi? Não sei, professor. Depois eu vou fazer um comentário para dizer que não é tão inequívoco assim, mas a princípio, Juliana, você se propôs a responder, espero que você não se incomode eu pegar um pouco no seu pé. Parece que seria à vontade. Para esse político, não seria? Pô, eu vou disputar a eleição. Eu dou um jeito de dobrar a renda desses caras, desse povo aqui. Isso não é bom para mim? Eu vou garantir minha reeleição e do meu grupo político, não é isso? Não tem isso? Sim. Então, assim, tem, claro, inclusive, sabido que no Brasil e em outros países do mundo, o estado, a economia, a evolução do desemprego está alto, baixo, a inflação está alta, baixa, impacta as eleições. As perspectivas de sucesso do grupo político que está no poder depende disso. E mais, mesmo em sociedades não democráticas, a economia é importante para os eventos políticos, inclusive para a derrubada de um governo. Se vocês forem olhar os principais eventos históricos que as pessoas falam, Revolução Russa, Revolução Francesa, esses dois, por exemplo, aconteceram em contexto de crise econômica séria. Na Revolução Francesa, um dos mais que fomentou a Revolução Francesa foi uma crise econômica. Tá? Então, mesmo no regime ditatorial, por que o ditador não vai querer melhorar a vida das pessoas? A princípio, abre uma porta. Agora, não é para ele poder ficar no poder onde ele está? Eu ia chegar nesse ponto agora, Adel. Tá? Eu falei... Desculpa. Não, você fez. Mas é isso. E hoje, só um comentário, você mencionou a Revolução Francesa, mas hoje mesmo eu estava pensando assim, será que hoje em dia funciona uma revolução igual no sistema que a gente está? E aí eu fiquei com essa dúvida. Isso é outro assunto, mas... eu não vou discutir aqui se é a Revolução Francesa. Não vou discutir se Você é brasileiro, Adel? Não. Eu sou, mas eu moro aqui há 9 anos. 9 anos? Sou da Síria, na verdade. Eu percebi um pequeno sotaque. Não, assim, mas o fato é que eu não vou aqui discutir se a Revolução Francesa funcionou ou não, depende do que ela funcionou, mas se você for olhar em vários... Não só isso, falei, a Revolução Russa, a Revolução Francesa, outros exemplos em que governos caíram em situação de crise econômica. No momento não estou lembrando, mas o que eu lembro, assim, no caso do Brasil, se você for olhar o que aconteceu nas eleições presidenciais, a economia teve um papel decisivo. Vamos lá. 1989 foi a primeira eleição presidencial após o fim do regime militar. O então presidente José Sarney foi totalmente irrelevante. Os candidatos seriam próximos ao Sarney, tiveram 2-3% do voto, que era uma situação... A economia estava em frangalhos. A inflação passava de 80% ao mês, o PIB não crescia. Então, a economia no chão, o Sarney saiu com uma popularidade muito baixa e foi irrelevante. 94, 98, o Fernando Henrique foi eleito 2 vezes no primeiro turno, 94 e 98, graças, da visão de algumas pessoas, ao Plano Real, que foi a estabilização monetária, o fim da inflação. Então, inclusive, em 94, que o Plano Real, a estabilização, aconteceu em julho. A reforma monetária, a inflação caiu muito em julho, né? As pesquisas eleitorais que foram feitas no primeiro semestre botavam o Lula na frente, possivelmente ganhando no primeiro turno, mas como favorito. Mas aí, em julho, com o Plano Real, a situação mudou. E aí o candidato do governo, que era o Fernando Henrique, que tinha sido ministro da Fazenda do então presidente Itamar Franco, ganhou a eleição no primeiro turno. Então, aí você pode ver poder também falar da reeleição do Lula em 2006 e outros casos, mas vamos ficar por aqui. Tem, mesmo no Brasil, então, pensar a última eleição que o Jair Bolsonaro foi eleito, o Michel Temer totalmente irrelevante. A economia não estava bem.
a crise que tinha começado ainda quando a Dilma estava na presidência, o país não saiu dela, se teve uma recuperação foi muito modesta, então o Michel Temer não teve nenhuma chance. Então, assim, no geral, aqui tanto no Brasil, o desempenho, incluindo no Brasil, o desempenho da economia afeta um fator importante para determinar as chances de vitória do grupo que está no poder. E, por exemplo, uma das coisas que determinou o colapso da União Soviética foi também o fato que a economia estava estagnada, né? Era claro que os países do grupo do bloco socialista estavam ficando para trás relativamente aos países da Europa Ocidental, por exemplo. Então, na verdade, eu não sei se existe, não estou dizendo que não existe, tá? Talvez se ache algum exemplo, mas me parece que não é comum, não há muitos, se é que existe algum, de governo que tenha sido derrubado, por exemplo, uma revolução ou um levante popular, e uma situação de prosperidade econômica. Economia crescendo, desemprego baixo, não sei se houve algum caso de governo cair. Tá? Talvez tenha acontecido, mas não sei se isso aconteceu. Então, a economia, o desempenho da economia é importante Professor, para esse fator. Fala, Caroline. você diz a pessoa ser derrubada de fato, né, se deposta, ou apenas perder uma eleição? Não, perder a eleição com a economia indo relativamente bem pode acontecer, né? Que aí outros fatores, a questão pode ser um escândalo, por exemplo, um escândalo de corrupção. Sim, como foi com o Donald Trump. Então, mas eu estava pensando assim, mais uma ruptura institucional. Eu não sei se uma revolução, uma rebelião popular, uma coisa desse tipo, uma ruptura institucional, uma queda de regime, não uma troca de governo, não seja uma queda de regime democrático ou não. Sim, uma troca fora dos trâmites democráticos. Isso, não sei se há algum caso desse, ou se num ambiente onde a economia estava indo bem, crescendo, desemprego baixo, inflação baixa também. Eu acho que se tem, não é muito comum. Não estou dizendo que não existe, mas certamente não é muito comum. Na verdade, quando você olha as rupturas que a gente vai falar, por exemplo, 64 no Brasil, havia uma crise econômica. O fim do regime militar, crise econômica. Queda de Allende, a ascensão de Pinochet, havia uma crise econômica forte. Tá? Então, até onde os exemplos que eu lembro. Agora, eu não sei se quando o Pinochet saiu do poder, mas não chegou a ser uma ruptura, né? Foi meio que inclusive a Constituição que está no Chile até hoje, agora estão para escrever outra, tinha sido aprovada ainda durante o governo Pinochet, se eu não estiver confuso. Tá? Então, assim, essas rupturas eu acho que não acontece. Se existe, não é muito comum, mas já não é usual para que ocorra uma ruptura, parece que uma condição necessária é uma economia com desempenho ruim. Ok? Mais perguntas, gente? Bom, aí estou aqui devendo que às vezes o político pode não querer um plano desse. Por quê? Vamos agora ver aqui para um outro extremo. Imagine um lugar qualquer, pode ser no Brasil, uma comunidade muito carente, onde falta esgoto, falta saneamento, falta escola, falta segurança. E, num passe de mágica, aparece alguém e diz, olha, ou um grupo de pessoas, nós queremos mudar tudo aqui. E temos como fazer. A gente tem condição essa comunidade que hoje está nessas condições tão adversas, nós temos condição de prover saneamento, saúde pública, aumentar a renda, todo mundo vai ter emprego, atenção no Brasil, com carteira assinada, com salário alto, transporte público de qualidade, tudo isso aqui vai mudar, não vai ter mais valão com esgoto correndo. Não, vamos arrumar tudo aqui. Será que alguém na comunidade seria contra isso? Talvez. Se essa comunidade for controlada por um grupo criminoso,
Talvez o grupo criminoso não queira isso, né? Porque eu estou dizendo assim, se essa melhoria vier junto com a melhoria, policiamento, justiça, segurança pública, aí talvez o grupo criminoso que está no poder, o poder entre as que controla aquela região, prefira ficar no controle de uma região extremamente pobre e carente do que ser um sujeito a mais comum numa sociedade mais próspera. Pode acontecer. Ok? Não é impossível. Então, assim, bate com o que o Adel ia levantar. Que o problema que muitas vezes tem, por exemplo, um país como a Coreia do Norte, o que existe lá também é um controle muito grande do Estado sobre as pessoas. E parte do controle que o Estado controlar os indivíduos, ele tem que controlar a economia. Então, para a Coreia do Norte promover algumas reformas liberalizantes, permitir alguns mercados, isso, o Estado teria que abrir mão do controle. E a China fez isso. A China até hoje é um governo de partido único, mas a China abriu mão parcialmente do controle que ela tinha sobre os indivíduos quando começou a fazer algumas reformas econômicas. Então, como eu disse, se for pensar no geral, não deve, a princípio há um incentivo, ou seja, para um governante melhorar a qualidade de vida da população, a princípio é uma coisa positiva, desde que isso não leve a uma perda de poder ou controle muito grande, né? Tá? Se dependendo particularmente de regimes ditatoriais, não. Eu não tenho interesse, se é para eu perder o controle, talvez eu não queira preferir deixar as pessoas do jeito que estão. Bom, mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque essa ideia também de que, não, o sujeito está lá, ele quer prejudicar todo mundo quando está no governo, aí nem dos políticos que eu não gosto, eu acho que eles fazem isso, tá certo? Nem dos políticos que eu não gosto, se é que eu gosto de algum, ou daqui no Brasil. Tá? Não é tão simples assim. Tá? Então, eu estou dizendo porque eu tinha a ideia assim, olha, a gente tem miséria no Brasil, quando a jovem está na faculdade, porque tem um governo malvado. Esse governo, a gente tira esse governo, vai vir um governo novo, com ideias novas, economistas de alta reputação e competentes, que vão fazer uma mágica, que eles têm uma lista de 10, 20, 30 pontos, que a gente implementa isso, e o Brasil vai virar potência. Não funciona assim, infelizmente. Tá? Pergunta, gente. Bom, também trazer uma outra coisa importante aqui para nós. Acho que está bem claro para todo mundo que, por exemplo, algumas coisas nós não temos como fazer. Mesmo, por exemplo, existe algum curso de música para alguém ser o novo Mick Jagger? Ou o novo, não sei, o novo Chico Buarque? Existe um curso de música que se prometer isso. Venha fazer o meu curso que você vai ser o novo Mick Jagger ou o novo Chico Buarque. Faz sentido isso? Sim ou não? Não, obrigado, Adel. Não faz. Ou, se você estiver falando de futebol, venha para minha escolinha de futebol, ou venha treinar aqui comigo, com meus pupilos, que você vai ser o novo Messi, o novo Neymar, o novo Caracão. Faz sentido isso? Também não. É uma parte que é a habilidade inata do indivíduo, né? E não tem... Claro que a pessoa pode ir para uma escola de música, estamos falando de música, ir para uma escola de música, aprender algumas coisas que se amanhã ela quiser seguir a carreira, vai ser útil, mas vai ser mais útil. Mas uma parte do sucesso depende da habilidade individual, de fatores que fogem ao controle completamente ao controle dos professores e do pai, da mãe, do próprio indivíduo. Esporte é a mesma coisa. Finanças, economia, também. Não tem. É assim, não. Tem um curso aqui onde você vai aprender a bater todo mundo no mercado financeiro. Você vai estar, por exemplo, os caras que estão trabalhando, os operadores do mercado financeiro vão conseguir
por exemplo, o investimento deles remunerar a 1% ao mês, você vai remunerar os seus investimentos a 2%, 3%, 4% ao mês, sem risco. Não existe isso. Assim como você não consegue ter uma escola para formar o novo Romário, o novo Ronaldo, o novo Messi, o novo Neymar, falando de futebol, não tem como você ter um curso de finanças, economia, administração financeira que vai gerar o novo mago do mercado financeiro. Também não tem. Assim como não tem como ter um curso de relações internacionais que vai formar um diplomata extremamente bem-sucedido, que vai conseguir vai conseguir fazer todos os acordos que o mundo não queria fazer, não fez, vai conseguir congelar o programa nuclear do Irã, fazer a Coreia do Norte desistir das suas armas nucleares, e assim vai. Não existe isso. Perguntas até aqui? Bom, então, e outra coisa também não tem, como eu já tinha falado, não existe uma receita mágica para fazer as economias crescerem e os países enriquecerem. O máximo que os economistas têm é uma relação, os conjuntos de medidas que não deveriam ser adotados, ou coisas que deveriam ser evitadas, e possivelmente nós vamos discutir alguma delas aqui. Aí alguém, pode ser parte do grupo, pode? Sim, pode sim, Vitória. Também. Bom, então, voltando agora aqui para as notas de aula, então, como eu disse, nós tínhamos falado da igualdade 1, foi a discussão passada, onde aquilo que é produzido corresponde à realidade. Então, daqui para frente, a letra Y, menciono uma linha antes da primeira bolotinha da página 3. Posso colocar aqui? Y, quando a gente usar Y, vai estar falando de produto ou renda. Tanto faz, pode ser um ou outro, porque há uma igualdade entre produto e renda. Aí, avançando nas notas de aula, eu digo, olha, tem uma segunda igualdade que é dada por... Você pode estender a igualdade 1 desta forma. Evidentemente, essa parte aqui é simplesmente a igualdade 1. Aí eu digo o seguinte, consuma essa parte aqui, C mais I igual a Y. Lembra que nós tínhamos discutido na aula passada, nós estamos lidando com uma economia fechada, ou seja, uma economia que não transaciona com outras economias. Exemplo de economia fechada no mundo real, o planeta Terra. Mas pode pensar que tem uma sociedade isolada em algum canto. Bom. E sem governo, tá? Então não tem imposto, não tem gasto público. A gente vai começar, estamos discutindo isso aqui, é o caso mais simples. Depois a gente vai tirar isso aqui, vamos ficar numa economia fechada com o governo, e depois vamos estar numa economia aberta, que é o que nós interessa, economia que transaciona com outras economias com o governo. Mas, por enquanto, estamos lidando com uma economia fechada sem governo. E aí, aquilo que a sociedade produziu, que o valor é dado pelo Y, pode ter dois destinos. Ou é consumido, as pessoas usam aquilo na hora, por exemplo. Se estiver falando de milho, as pessoas podem comer aquele milho, ou guardar o milho para utilizar como semente para produção, usar como semente no ano seguinte, ou na safra seguinte. Então, aquele milho que tiver sido acumulado, ele foi para os estoques, ele entra no inventário. Também a sociedade produziu, por exemplo, as pessoas estão trabalhando, elas podem estar produzindo carne ou produzindo uma máquina que vai ser incorporada ao estoque de capital e ser utilizada no futuro para produzir novos bens. Então, o destino da produção, a utilização, nesta economia fechada sem governo, do Y, do produto, é de dois tipos. Ou as pessoas consomem, ou elas investem isso, investimento, que não é assim, eu vou botar o dinheiro no fundo de investimento, numa conta de povo, não. A palavra investimento aqui quer dizer o seguinte, crescimento, ou agregar, ou reposição, né, que eu te falei, a depreciação do estoque de capital do país, seja o estoque, a parte fixa, maquinários, rodovias, ou aumentar os estoques, tá? Perguntas? Então, a gente tem a igualdade 2.
Então, depois que eu boto 2, ó, C é despesa com bens de consumo, despesa com bens de capital. E aqui deveria dizer bens e serviços de consumo, mas eu falo só bens de consumo. Tá? E aqui, bens, aí capital é físico, é bens, tá? Aí, incluído aqui, tem também aparece tá, depois a variação de estoque, ou seja, a variação de estoque está dentro do DUI. Assim sendo, temos a igualdade entre despesa, produto e renda. Por quê? As pessoas consumiram alguma coisa, elas compraram. Então, isso aqui é despesa das pessoas com consumo, despesa com investimento. Então, o que a gente tem? Na hora que a gente olha para essa igualdade de 2, que eu vou escrever, que está toda rabiscada ali em cima, aqui. Despesa igual a produto, que por sua vez é igual a renda. Tá? Então, a gente tem a igualdade despesa igual a produto igual a renda. Alguma pergunta até aqui? Bom, aí a gente tem um comentário aqui. Depois a gente passa para o próximo bullet. Desculpe. Aí eu digo, as famílias podem destinar a renda para consumo ou poupança. E a gente usa a letra S para poupança. Só um minutinho, isso aqui está atrás. Não sei por quê, esse negócio. Não sei se ele mudou esse layout aqui, piorou. Deixa eu ver aqui, peraí. Não é isso. Aqui, não. Host control. Não. Eu queria pagar aqui o... Eu queria ver a minha própria apresentação no que eu estou vendo aqui numa tela, ele coloca na do Meet também. Está no microfone. Turn on caption. Não é isso, não. More options, espera aí. Desculpa, change layout. Não. Alto. Ok. Não é isso? Opt caption. Desculpe, gente. Peraí, mas realmente vou ter que viver com isso. Até o semestre passado o Google Meet não fazia isso, agora ele faz. Então tem que fica aquele pedaço ali sem uso. Então, outro dia eu vou ver se entra antes da aula e descubro uma maneira de não ficar apresentando para mim mesmo. Está aqui numa tela o quadro, aparece ali do lado esquerdo também. Bom, aí eu digo que as famílias podem destinar na renda para consumo ou poupança. Então, a gente vai usar a letra S, que vem de savings em inglês, que é um M, savings, poupança. Então, as pessoas têm a renda que é dada por dado, mas elas podem consumir ou poupar. Então, a gente tem essa igualdade aqui também. Lembra, isso aqui é o total, a renda total dos indivíduos. E essa renda pode ser utilizada para consumo ou poupança. Tá? Consequentemente, como a gente tinha que isso aqui é igual a Y, que é igual a C mais I, eu tenho isso aqui igual a isso aqui. Então, consumo mais poupança é igual a consumo mais investimento. Consequentemente, eu posso, um direito que eu tenho, cortar o C do lado esquerdo com o C do lado direito, tem um direito a menos, mantemos todos os nossos direitos, inclusive os matemáticos. E concluo que a poupança é igual a investimento, ou, conforme eu escrevi nas notas de aula, 3, eu só troco o lado. Investimento igual a poupança. Agora, aqui tem um ponto importante. O que quer dizer essa igualdade? Você pode interpretar como uma condição chamar condição de equilíbrio. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Não? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, quando a gente coloca um gráfico desse aqui, como os senhores já viram, opa, uma mão foi levantada. Diga. Foi sem querer, professor. Desculpa. Tá bem, tá perdoado. Sem problema nenhum, acontece. Aí, às vezes, olhando para isso rapidamente, você diz, então, oferta igual a demanda. Estritamente falando, alguns textos, bons textos, quando fazem uma... Dizem, tem curva de demanda, curva de oferta, e quantidade de demandada e quantidade de ofertada. Estritamente falando, deveria falar o seguinte, em equilíbrio, ou seja, no ponto E, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Tá? Então, o que acontece é que a gente não está dizendo que a curva de demanda
é igual à curva de oferta. Não estamos dizendo isso. Está aqui uma curva de oferta positivamente inclinada, uma curva de demanda decrescente, negativamente inclinada. O que acontece é que o preço se ajusta de forma que a quantidade demandada seja igual à quantidade ofertada. Tá? Aí esse S aqui não é de poupança, não. Aqui é de oferta, né? E vem do inglês supply. Tá? Então, aqui, no condição 3, eu botei assim, investimento igual a poupança. Pensa, são coisas distintas, se a gente for pensar. Investimento vamos lá, quando a gente está falando, parte da produção que é alocada para, ou da atividade, nosso esforço produtivo, que é alocado para gerar novas rodovias, novas fábricas, novos prédios, mais máquinas, também para acumular estoques. Isso é investimento, nesse sentido que a chamada poupança, de que está falando aqui, é a parte da renda que as pessoas não consomem. As pessoas têm uma renda, elas consomem alguma coisa, a parte que elas não consumiram, a poupança, basicamente, no sentido, elas estão acumulando para utilizar no futuro, né? Estão poupando a renda, como a gente diz, para no futuro. Então, são coisas distintas. Investimento, maquinários novos. Poupança, não, que a gente está guardando para amanhã. Mas, quando você junta todas aquelas igualdades que a gente ia discutindo, a gente conclui que o valor do investimento vai ter que ser igual ao valor da poupança. Apesar de serem dois conceitos distintos. Você pode interpretar assim. A sociedade trabalha, algumas pessoas querem comprar, outras querem vender, algumas pessoas vão de Niterói para o Rio de Janeiro, outras pessoas vão do Rio para Niterói, tem gente que anda de metrô, gente que anda de barca, tem empresa falindo, tem novas empresas surgindo, um dia estourou uma pandemia, outro dia veio uma vacina, com sorte nesse livro da pandemia, as coisas vão acontecendo, mas no frigir de tudo, investimento é igual a poupança. Perguntas até aqui? Não? Então vamos continuar avançando. Agora, vem o outro ponto importante. Mais uma vez o ponto, o I3. Eu menciono depois, tendo em vista a igualdade 3, para este sujeito aqui crescer, tem um delta aí. Vocês estão acostumados a usar delta para variação? Podemos usar? A letra grega delta para variação? Acho que... Podemos. Sim. É em física no ensino médio, né, Horta? Você precisa ter isso aqui também, mais ainda, né? Como é igualdade, o delta I tem que ser igual ao delta S. Ah, olha que coisa malvada. Eu falei, dismal science, a ciência sombria. Então, assim, vem o governo traz, estou aqui com um mega programa de investimento. Novas rodovias, novas fábricas, novas escolas, novos hospitais. A sociedade precisa poupar mais, ou seja, guardar uma parcela maior da produção terá que ser poupada, porque existe a igualdade entre investimento e poupança. Aí alguém vai dizer, mas você está mentindo, Alexandre. Você está mentindo, porque isso aí é para uma economia fechada sem governo. Quando tiver uma economia fechada com o governo, e uma economia aberta com o governo, vai ver que tem algo parecido. O frigir dos ovos, para investir, num certo sentido, a poupança. Para você ter mais investimento, a poupança tem que crescer. Então, esse é o ponto do frigir dos ovos, aqui já começa a deixar claro, para a gente ter mais escola, mais hospitais, mais ferrovias, a gente tem que abrir mão de consumo. Tá? Perguntas? Então, vamos continuar avançando. Então, fechando essa parte aqui de economia fechada sem governo, eu acho que estamos fechando, quase certo, a gente vai conferir mais à frente. Eu fecho com um par de igualdades, eu botei o número 4. O investimento, o Y, PIB, a renda é igual a C mais I, que por sua vez é igual a C mais S, e a outra condição, investimento vai ter que ser igual à poupança. Apesar de serem conceitos distintos, o valor e equilíbrio das duas coisas tem que ser igual. Perguntas? Não? Então vamos em frente. Desculpa, eu boto aqui uma linha depois da expressão 4. Eu digo
exatamente isso. Olha, interpretação da última igualdade. Ou seja, esta aqui. O investimento é financiado pela poupança. O que é financiado? Por exemplo, eu quero comprar um imóvel, casa própria, eu não tenho dinheiro para comprar à vista, o que eu faço? Eu pego um financiamento. Ou então, um jovem que não está trabalhando, está só na universidade, só estudando, ou está na universidade sendo sustentado pelos pais, está sendo financiado pelos pais, ou por um outro parente, ou de alguma outra forma, tá? Então, exatamente, então, assim, como é que você vai custear, como é que você vai financiar a sua viagem? Então, a ideia aqui é que o investimento ele tem que ser financiado, e para a sociedade como um todo, ele é financiado pela poupança. O que acontece, se for pensar, vamos pensar assim, algumas pessoas têm não está aparecendo aqui, mas existe um intermediário, um agente, um grupo de agentes que são intermediários, que tem um papel importante para que ocorra essa igualdade entre investimento e poupança, são as instituições financeiras. Pensa assim, o que acontece num banco? Alguém chega no banco, deposita dinheiro, tem dinheiro em poupança, em fundo de investimento. Essa pessoa, em termos líquidos, é poupadora. Ela colocou recursos no banco e vai ser remunerada, vai receber juros. Tem pessoas, não necessariamente pessoas físicas, né? Talvez empresas, pessoas jurídicas, que batem também no banco, entram entre aspas, né? Mas que procuram os bancos, estão numa situação diferente. Elas são, a gente fala, despoupadoras, às vezes, na economia. Elas têm poupança negativa, elas querem obter financiamento. Tá? Então, a pessoa que acumula recursos, por exemplo, tinha 100 mil reais no fundo de investimento, e cresce, ou pega um pedaço do salário dela, tinha 100 mil reais no fundo de investimento, aí recebeu o salário e botou mais 500 reais no fundo de investimento, essa pessoa, em termos líquidos, é poupadora. Mas, ao mesmo tempo, tem alguém batendo no banco pedindo dinheiro emprestado, ou uma empresa está pedindo dinheiro emprestado para ampliar um restaurante, está pedindo para ampliar o restaurante, ou comprar um fogão novo, ou uma grande empresa está pedindo dinheiro para ampliar sua capacidade, ampliar suas fábricas, suas instalações, ou uma grande construtora está pedindo dinheiro para financiar uma obra, tá? Mas aí quando a gente vê, então assim, tem alguns agentes que são poupadores, outros poupadores, mas em termos líquidos, quando a gente olha para a sociedade como um todo, o que acontece é que a poupança financia o investimento, no sentido que a gente está discutindo aqui, acumulação de maquinário, rodovias, assim vai. Tá? Aí tem uma pergunta do Pedro aqui. A poupança é igual a investimento porque essa renda é dada como empréstimo às empresas que a investem? Não, não é isso não, Pedro. A ideia é que a gente partiu disso aqui. Ó. Tá? Cancela o C com C. Desculpa, até na verdade tinha colocado assim, né? C mais I. Ou seja, a produção é consumida ou investida, mas, por sua vez, essa produção também é renda, e a renda as pessoas consomem ou poupam. Então, o que você tem é essa igualdade aqui. Tá? Então, o que no frigir dos ovos acontece é o seguinte, aquilo que foi produzido, que não é consumido, vira investimento. Por outro lado, aquilo que é renda, que não é consumido, vira poupança. Mas como o produto é igual a renda, o investimento tem que ser igual à poupança. Tá? Tá respondido, Pedro? Obrigado. Então, vamos em frente. A gente vai, depois da expressão 4, esse comentário, no último bullet item da página 3, última bolotinha, digo assim, introduzindo o governo, ou seja, agora a gente vai para uma economia com governo, continua fechada. Então, eu digo assim, tem uma variável, o G corresponde aos chamados gastos correntes do governo. T, arrecadação tributária líquida. Vamos tentar deixar esse ponto bem claro. Eu prefiro começar pelo T. Pode pensar assim, o T é tudo que é imposto. Toda arrecadação tributária, você vai pensar num caso do Brasil que tem imposto, tem governo de vários níveis, estadual, federal, municipal, né? Então, toda arrecadação de imposto, tributo, tudo está lá no T. Mas você tira dali o que a gente chama transferências. Tá? O que é uma transferência? É um repasse de recursos que o governo faz sem contrapartida de um serviço. Então, quando o governo
por exemplo, ele compra papel, isso não é uma transferência. Porque ele está comprando alguma coisa, ele está efetuando um pagamento, mas está recebendo como contrapartida um bem. No caso, papel, se fosse toner para impressora, ou paga uma conta de luz, é pagamento por algo que ele utilizou, energia elétrica. Tá? Quando o governo paga o salário dos funcionários para os servidores públicos, também não é uma transferência. Bolsa Família não, esse entra numa transferência. O governo está dando dinheiro para os beneficiários sem a contrapartida deles prestarem um serviço para o governo. Então, soldo de militar não é transferência. Seja quem presta serviço militar obrigatório tem um soldo bem baixo, mas recebe um dinheirinho. Acho que menos que salário mínimo, recebe alguma coisa. Aí tem os oficiais que recebem, sargentos que recebem mais. Tá? Seguro-desemprego é transferência também, não tem contrapartida. Tá? Agora, veja, hoje, enquanto eu estou aqui dando aula, o meu salário não é uma transferência, porque tem a contrapartida do meu trabalho. Na hora que um servidor público se aposenta, mesmo que o valor da remuneração não mude, aí vira transferência. Ou seja, essas aposentadorias e pensões que o governo está pagando são transferências, porque elas não têm uma contrapartida de serviço. O aposentado não está prestando serviços para o governo. Tá, ok? Então, aqui no T, você tem tudo que o governo arrecada, subtrai as transferências. Então, por isso que a carga tributária líquida. Pode pensar assim, impostos que o governo coletou, aí você subtrai aquilo que o governo devolve para a sociedade sem a contrapartida de um serviço que o indivíduo prestou para o governo. E no G, como eu falei, são chamados gastos correntes. Quem são esses gastos correntes? Pensa assim, transferência, não está aqui nos gastos correntes. A transferência ela é subtraída do T. Do total, desculpa. As transferências estão diminuindo o valor do T. Né? Você tem todos os impostos arrecadados, tira as transferências, te dá o T. Nos gastos correntes, você tem vários gastos do governo estadual, federal, municipal, executivo, legislativo, judiciário, todos os níveis. Por exemplo, compra de papel, conta de luz, compra de clips, passagem aérea para um servidor público que está indo de um lugar para o outro, ou uma passagem aérea para alguém que foi convocado depois na CPI, o Congresso pagou a passagem do depoente que saiu de Minas para Brasília. Isso entra nos gastos correntes. Mas por que essa qualificação corrente? Que tipo de gasto não entra? Os chamados gastos de investimento, ou capital. Esses estão fora do G. Então, o gasto do governo com construção de um hospital novo ou manutenção de um hospital, de um prédio já existente, isso não entra no G, ok? Que aí, basicamente, vai estar no I ainda, no investimento da sociedade. Agora que a gente, antigamente dizendo, o caso que a economia fechasse sem governo, o investimento, evidentemente, era do setor privado, que só tinha o setor privado. Agora você pode imaginar que o I vai se decompor em dois pedaços, investimento do setor privado mais investimento do governo, tá certo? Então, o que o governo gasta com novas rodovias, novas fábricas, isso entra aqui. Os demais gastos, com compra de papel, passagem aérea, conta de luz, isso faz parte dos chamados gastos correntes. Tá? Bom, alguma pergunta até aqui? Então, Fala, João. Oi, professor. Eu não consegui entender direito o que é o T. O T é o que mesmo? Tudo que o governo arrecada de imposto, todos eles. Imposto de renda, ICMS, imposto sobre herança, IOF, todos os impostos estão lá. Tá? Porém, você subtrai desses impostos as chamadas transferências. Ou seja, pagamentos que o governo efetua para indivíduos sem contrapartida de um serviço. Bolsa Família, aposentadoria, seguro-desemprego que você tira. Tá legal? Auxílio emergencial, que acho que ainda está em vigor, né? O auxílio emergencial que surgiu com a pandemia também. Ok? Pergunta. Entendi. Mas o T, qual é o nome do T mesmo? Porque o G é os gastos correntes e o T é o... Arrecadação tributária líquida.
Show. Líquida Obrigado, é professor. transferência. Se arrecadação tributária menos transferência, a gente chama de arrecadação tributária líquida. Tá? Perguntas? Bom, então a gente chega na expressão 5. Ou, perdão, conjunto de expressões, né? Tem par ali. Agora, o produto, que por sua vez é igual à renda, você pode, se quiser, ficar mais claro para as pessoas, pode escrever até um pouquinho diferente que está nas notas de aula, mas vai ser a mesma coisa. Bota o produto, que é igual à renda, ele pode ser consumido pelos indivíduos. O setor privado pode poupar, eu vou colocar um P aqui só para enfatizar, essa poupança do setor privado, tá? E as pessoas também podem pagar, em termos líquidos, impostos para o governo. Agora, por sua vez, a produção ela pode ser utilizada pelo consumo dos indivíduos, pelo investimento total, aqui tem investimento privado e investimento do governo, está aqui no I, mais o gasto corrente dos governos. Pode não pensar assim, C seria o consumo corrente dos indivíduos, G, consumo corrente do governo, tá? E aqui o investimento total. Aí, mais uma vez, a gente cancela o C com C, ou seja, o que acontece? A gente tem que C mais I mais G. É igual a C mais SP mais T. Você cancela esses dois. Então, você fica aqui, que I mais G é igual a SP mais T. Aí você apaga o G que está aqui, coloca e vem para cá com sinal negativo. Então, você tem essa expressão aqui. Investimento é igual a poupança do setor privado mais T menos G. Isso aqui, meus caros, é a chamada poupança do governo. Tá? Então, a soma desses dois aqui é a poupança total da sociedade. Por que isso é a poupança do governo? Vamos facilitar, definiu que isso é o máximo. Supõe que as transferências são zero. Então, ali, o que você tem? T menos G, arrecadação tributária menos gasto corrente. Então, é aquilo que o governo tem uma renda, pode ser a renda do governo seria o T, o que ele consome é o G, o que sobra é a poupança do governo. Sendo que ela pode ser negativa agora, tá? Aí, basicamente, o governo, nesse sentido, teria um déficit e precisaria obter financiamento, tá? Perguntas até aqui? Então, aqui, para a gente, se a gente quer, agora, aquilo que eu tinha falado, o governo vai gerar um programa de investimento que aumenta, o governo vai investir mais, quer aumentar o Y, ou a poupança privada vai aumentar, ou a poupança pública vai aumentar. Talvez os dois, mas... E para a poupança pública aumentar, o governo aumenta os tributos, em termos líquidos, ou ele reduz o gasto corrente. Tá? Perguntas? Bom. Então, já falei aqui, depois a diferença entre energia e a poupança do governo. Já me chamei a atenção, né, que o I engloba o investimento do governo. Você pode interpretar assim, não estou escrevendo aqui, mas é como se fosse o I é investimento privado mais investimento do governo. Aí, os comentários, salário dos funcionários públicos fazem parte do G. Ou seja, a folha salarial do governo faz parte do G. Você pode pensar assim, é como se cada empregado fosse uma empresa da qual o governo está comprando alguma coisa. Cada servidor público, né? Perguntas? Aí só um comentário, que aí vai variar de livro-texto para livro-texto. Em alguns livro-textos, esse P não vai existir. Esse é o primeiro comentário na página 4. Usa só o S para falar poupança do setor privado. Aqui eu estou seguindo a anotação do livro-texto do Menco, ele enfatiza aqui o SP, que é a poupança privada. E aí a interpretação da última igualdade, que é esta aqui. O investimento ele é financiado pela soma da poupança privada com a poupança do setor público, a poupança do governo. Investimento, ou seja, você colocou na economia fechada, sem governo, o investimento tinha que ser financiado pela poupança. Aí agora tem governo. O investimento continua tendo que ser financiado pela poupança. Antes era só pela poupança privada, agora pode ser financiado pela poupança privada e pela poupança do governo. Tá? Perguntas?
Não temos, então vamos avançar mais um pouco, com sorte na aula de hoje. A gente encerra essa página 4. Vamos ver, talvez até um pouquinho mais. Aí eu digo, entra numa sessão chamada Abrindo. Posso apagar o quadro? Ninguém se opõe. Foi. Para uma economia B, abrindo a economia. Então, agora ele vai permitir que a economia transacione com outras economias. Então, como é a economia brasileira transaciona com a economia canadense, com a argentina, com a americana, com a chinesa, com a economia angolana e com outras economias. Então, eu chamo a primeira coisa. Para uma economia aberta, pelo menos 2 conceitos relevantes de produto. Na verdade, só conheço esses 2. PNB, Produto Nacional Bruto, e PIB, Produto Interno Bruto. Essa diferença de PNB para PIB só existe para uma economia aberta. A gente não falou dela até agora, porque numa economia fechada não faz sentido a diferença ou é a mesma coisa. Colocando de outra forma, em uma economia fechada, seja ela com ou sem governo, isto aqui necessariamente é verdade. Seria o PNB igual ao PIB, não tem diferença. Então você só basta falar produto. Numa economia aberta, agora surge a diferença, a gente vai tentar deixar claro qual seria a diferença. Aí a primeira coisa, ó, daqui para frente, então, antes, lembra, quando o Y vai ser PIB. O Y é renda e produto, vai ser PIB, seria um conceito de renda equivalente, você pode chamar de renda interna bruta. E vamos ter também o produto nacional bruto e um conceito de renda nacional bruta. Então, ó, agora a letra Y está se referindo, daqui para frente se refere a este sujeito aqui. Aí eu menciono no segundo travessão, podemos definir os correspondentes conceitos de renda RNB e RIB, ou seja, RIB seria a renda que é igual ao PIB e o RNB seria a renda que é igual ao Produto Nacional Bruto. Aí no próximo travessão eu digo o seguinte, o conceito de PIB está associado à produção de bens e serviços finais em uma dada região geográfica, usualmente um país, como a gente já falou, pode ser um estado ou um continente, vamos pensar feito usualmente num país, o PIB do Brasil. Aí de onde é que vem a diferença? Imagina o seguinte, deixa um exemplo bem claro, bem simples. Tem aqui uma cidade, acho que tem uma cidade que fica na fronteira do Brasil com a Argentina, é Uruguaiana? Foz do Iguaçu. Eu conheço Foz do Iguaçu, mas não, Foz do Iguaçu você tem uma ponte e a fronteira né, ali com o Paraguai. Não, acho que a cidade de Uruguai você atravessa a rua, você troca de país, não tem isso? Uruguaiana e Uruguai. A Uruguai também, então que seja uruguaiano com Uruguai. Perdão pelos parcos conhecimentos de geografia. Desculpe, senhores. Então, uruguaiana com Uruguai. Então, vamos pensar assim. Então, está aqui o Brasil, parte do Brasil, e temos aqui o Uruguai do outro lado. E aqui está aqui, ó. Aí o que acontece é o seguinte: todo dia, um uruguaio acorda de manhã, atravessa a rua e vai para uma loja no Brasil trabalhar. Tá? Ele trabalha no Brasil regularmente. Ele está contribuindo para o PIB do Brasil, tá claro? Está ajudando o Brasil a gerar. Porém, ele não é brasileiro. Então, a ideia, você pode pensar, da gente ter essa diferenciação de PNB para PIB, é para lidar com a situação de, vamos supor que só essa pessoa que existe cruzando, indo de um país para o outro, trabalhando em outro país. Estamos olhando para o Brasil. É para lidar com esse tipo de situação. A ideia é a seguinte: você quer pegar o PIB, é tudo que foi produzido no Brasil, dentro do Brasil, no nosso localidade geográfica, Brasil. Aquele uruguaio, ele está produzindo, então o que ele contribuiu para a atividade econômica aqui faz parte do nosso PIB. Mas supõe que a gente quer olhar só aquilo que os brasileiros fizeram. A gente então pegaria o PIB, daria um jeito de subtrair do PIB a contribuição do uruguaio. Aí nós teríamos o PNB do Brasil. Todo mundo entendeu a sutileza? O ponto aqui? Alguém quer que eu explique novamente? Então vamos lá. PIB, tudo que foi produzido numa região geográfica.
Porém, você às vezes quer pegar, essa região onde eu era no Brasil, às vezes algumas coisas que foram feitas ali dentro do Brasil, tinha estrangeiro contribuindo para a atividade econômica. Então, tira o que os estrangeiros fizeram e a gente vai ter um novo conceito, que aí não é mais o PIB. O PIB é tudo que foi vindo no Brasil, tirou alguma coisa e já não é PIB, né? Então, nós chamamos de PNB. Tá? O negócio um pouco mais complicado é que eu falei só do trabalhador no Uruguai. O problema é que pode imaginar que teria um brasileiro indo trabalhar no Uruguai e tem brasileiro indo para outros países. E não é só trabalho é um fator de produção. Você tem equipamentos também, por exemplo, uma plataforma. Pode ser da Petrobras, que é uma empresa brasileira, tem uma plataforma operando em outro país, em Angola, por exemplo. Tá? Então, a gente quer olhar para todos esses fatores produtivos, trabalho, capital, e fazer um ajuste conforme a nacionalidade deles. Tá? Então, então, a ideia, o que vai acontecer aqui no fim, eu já vou colocar a expressão 6, aqui, onde a gente chama assim, PNB é igual a PIB menos renda líquida enviada ao exterior. Se você quiser, você pode colocar assim, dizer que para sua referência. A renda líquida enviada ao exterior é o seguinte: é a renda enviada ao exterior menos a renda recebida do exterior. Então, se você juntar as duas coisas, você tem assim, o PNB igual ao PIB, menos o REE, renda enviada ao exterior, menos renda recebida para o exterior. E aí você faz os ajustes sinais, pode escrever assim, o PIB mais a renda recebida do exterior, menos a renda enviada ao exterior. Então, vamos agora olhar o que é o tal do PNB. É o PIB, mais a renda recebida do exterior, salários, lucros, aluguéis que foram pagos por estrangeiros para os brasileiros. Tá? E aqui, na direção contrária, salários, lucros, aluguéis, juros que os brasileiros pagam para os estrangeiros. Ok? Então, você pega o PIB, a produção, agrega ao PIB renda que os brasileiros receberam por atividade econômica fora do Brasil, subtrai disso a renda que os brasileiros estão pagando para estrangeiros, seja na forma de lucros, juros, aluguéis, seja lá como for. Perguntas? O diabo é que... Aí, o conceito é relativamente simples. O diabo é a mensuração, que é mais difícil, né? Que até incluiu o nome, renda líquida recebida para o exterior. Do jeito que eu apresentei os conceitos aqui, todo salário pago para aquele uruguaio deveria ser subtraído do PIB brasileiro na hora de avaliar o nosso PNB. O diabo é que muitas vezes só se vai tomar conhecimento da existência de um agente na situação empreendedora daquele uruguaio quando o salário dele vai para o exterior, por exemplo, através do sistema financeiro. Ele deposita no banco brasileiro e manda para o banco uruguaio. Se, por exemplo, o sujeito vem trabalhar, recebe o dinheiro em espécie e vai embora com o dinheiro na carteira, os governos provavelmente nunca ficariam sabendo, né? O ajuste não seria feito. Mas a ideia é essa. Perguntas até aqui? Então, eu dou aqui antes da expressão 6, eu dou um exemplo, um asterisco. Um norte-americano residente em Miami é proprietário de um imóvel no Rio de Janeiro. E esse imóvel está alugado para um residente do Brasil, ou seja, então tem um americano que é dono de um imóvel aqui em Copacabana, o imóvel está alugado para um brasileiro que mora no imóvel. Esse aluguel, o valor do aluguel deveria ser contabilizado no PNB dos Estados Unidos, que é uma renda que um americano está recebendo do exterior. Deveria aumentar o PNB. Pega o PIB, soma o PIB americano, essa renda, na hora que for apurar o PNB americano. Mas ele não entra no PIB dos Estados Unidos. No caso do Brasil, quando você tem o PIB, for apurar o PNB, você tem que pegar o valor do aluguel e subtrair.
do PIB brasileiro. Aí, não sei se alguém levantou a mão, fez uma pergunta, não? Perguntas até aqui, gente. Bom, então agora, a chamada identidade básica do PIB. O que é a identidade básica? Para a economia fechada com o governo, a identidade básica é essa aqui. Porém, para uma economia aberta, agora tem mais coisa. Você pode pensar aqui o seguinte: o que se produziu no Brasil, você pode consumir, pode investir, ou consumo do setor privado, né? Investimento, ou consumo do governo, consumo corrente. Também pode exportar. Então, a produção brasileira também pode ir para o exterior. Porém, lembra que isso aqui é para a gente mensurar a nossa produção. Aí tem um pequeno problema também. Por exemplo, a gente pode estar consumindo bens importados. Por exemplo, não sei. Vou tentar. Batata. Suponha que a gente importe batata. Então, e consumimos essas batatas. Então, tem uma parte aqui do nosso consumo, que o nosso consumo seja igual a 1.000, onde 900 foi de produção doméstica e 100 foi importado. Então, não faz sentido a gente inserir no PIB todos esses R$ 1.000. Tem que ter um ajuste, porque o que faz parte do PIB são só os 900, né, que foi a produção doméstica. Então, você subtrai aqui as importações. Porque você vai pensar assim, tem uma parte do consumo, que é um consumo de bens importados, o investimento vai ter uma máquina estrangeira que veio de fora. O governo pode estar importando alguma coisa também. O governo pode estar comprando, por exemplo, um computador que veio de fora, por exemplo, pode, tá? Então, a gente... outro, lembra, equipamento, armamento militar, o governo importa, né? Pode importar alguma coisa, tá? Então, tem que subtrair. Mas armamento, talvez, se fosse um navio, deveria entrar no investimento. Então, alguma outra coisa, algum equipamento que os militares que façam parte do consumo, por exemplo, munição, acho que entra para colocar em gasto corrente a princípio, acho que não entra em investimento. Perguntas? Então, agora o PIB é igual para uma economia. Aberta com o governo, o PIB é dado por isso aqui. Lembra, Y é o PIB agora. É o consumo mais investimento, mais os gastos do governo, ou seja, pode ter a produção da pode ser utilizada para consumo, investimento, gasto, exportação, e tem que subtrair, pode pensar dessa soma aqui, aquilo que foi decorrente, consumo ou investimento utilizando bens importados. Tá? Isso aqui deveria ser um parênteses. Ficou feio. Alguma pergunta até aqui? A gente não vai discutir muito, mas só mencionei aqui. Isto aqui as pessoas chamam de absorção doméstica, ou seja, pode pensar assim, aquilo que a sociedade, como o nome diz, absorveu ou utilizou. O Brasil utilizou aquilo que ele consumiu, investiu, ou o governo consumiu, né? E o X é a produção estrangeira que aquilo que nós produzimos aqui que foi absorvido pelos estrangeiros, virou consumo, investimento lá fora. E o N é a produção dos estrangeiros que foi utilizada ou absorvida aqui dentro do Brasil. Tá? O livro denota essa diferença, X menos M por EL. E acho que não sei se eu menciono aqui, não mencionei, mas convém deixar claro. Isto aqui não é o que nós chamamos de balança comercial. Isso aqui é exportação menos importação de bens e serviços. A chamada balança comercial é a diferença de exportação de bens para importação de bens somente, aquilo que tem existência física. Balança comercial somente bens, aquilo, batata que vai de um país para o outro, banana, computadores, serviços não entram na balança comercial. Depois de falar de balança de pagamento, vai ver que tem uma chamada balança de serviços que fica separado. Então, o X menos M não é exatamente a balança comercial.
Pode pensar em a balança comercial e junto com a balança de serviços. E o livro chama isso aqui de EL exportações líquidas, ou seja, as exportações líquidas, subtraindo dela as importações, líquidas das importações. Sim, X igual a exportações e M igual a importações. Ah, tá, não, que a gente tinha perguntado. Ainda há dúvida, Luísa? Acho que não falou nada, então acho que... Não, já disse que não, obrigado. Então... Vamos ver até onde a gente vai aqui agora. Fechamos a página 4, acho que a gente não vai conseguir chegar até a próxima sessão, mas vamos avançar mais um pouco. Eu começo a página 5 dizendo, adicionalmente, vale isso aqui, ó, PNB é igual a consumo mais poupança privada mais T. Por que eu estou... Veja bem, a ideia é assim, o PIB gerou uma renda. Aí você tira da renda que o PIB gerou aquilo que ficou em termos líquidos para os estrangeiros, ou seja, a chamada renda líquida enviada exterior. Isso aqui é o quê? É toda a renda que o PIB, associada ao PIB, que sobrou para nós brasileiros. Tá certo? Então, quando você tira do PIB a renda líquida enviada ao exterior, você vai ter o que foi a renda dos brasileiros. Mas isso aqui a gente acabou de discutir há poucos minutos. Isso aqui é o próprio PNB. Então, o PNB pode ser a renda dos brasileiros também. Então, essa renda que os brasileiros têm, eles podem consumir, eles podem poupar ou pagar impostos. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui um pedaço disso. Tem aqui uma outra barra. Exibir aqui. Exibir. Não, janela, barra de ferramentas, acho que é esse que eu quero, é esse aqui. Então, vamos lá. Mas quem é o PNB? PNB é PIB menos RLER. Consequentemente, isso aqui é verdade. Aí eu pego a expressão que eu tinha para o PIB, na expressão 7, todos aqueles na página anterior, eu coloco aqui, ou seja, que o PIB é igual a C mais I mais G mais X menos M. Isso é o PIB. Menos o RLER é igual a C mais SP mais T. Aí, conforme a gente já fez outras vezes, a gente cancela o C com C, pega tudo isso que aqui está, joga para o outro lado, entre aspas, a gente resolve para o I. Então, a gente fica aqui I igual a SP mais T menos G menos X menos M menos o RLER. Isso aqui apareceu em algum momento nas notas de aula, recebeu um número 9. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Eu vou apagar o quadro, posso? Ninguém se opõe? Vou apagar então, só para reescrever. Então, o 9 é isso aqui. Investimento é poupança privada, mais T menos G. Vou botar até em parênteses. Não estava, acho que não estava. Não estava, mas menos esse aqui. Ó. Então, poupança privada é o SP, a gente já tinha discutido. Isso aqui é chamada poupança do governo, é chamado, até mencionado aqui, chamado também de ESG, a diferença T menos G. Isto que eu vou marcar em vermelho, ou seja, o último termo à direita entre parênteses, com o sinal de menos que aparece na frente, isto aqui é a poupança externa, os economistas chamam de poupança externa. O que é isso? É a contribuição dos estrangeiros para o financiamento do nosso investimento. Então, se a gente tiver a seguinte situação, deixa eu voltar para o azul, desculpe.
I igual a 100, SP igual a 40, SG igual a 20. A gente tem poupança do governo mais privada. Deixa eu só trocar para não ficar aí. Deixa eu botar aqui, 25, pronto. Poupança do governo mais a poupança privada, 65. Mas investimento foi de 100. Tem uma diferença de 35. Quem financiou esses 35? Foi o setor externo. Então, isso quer dizer o seguinte, que o nosso investimento, parte dele, no caso aqui 35, foi financiado pelo resto do mundo. Pode acontecer de um país, a poupança externa pode ser negativa. Isso pode acontecer. Sim, pode acontecer da poupança externa ser negativa. Aí isso que é, por exemplo, eu poderia ser o seguinte, bota isso aqui igual a 50. Deixa eu mudar a cor. Digamos aqui, 50. Então, aqui, esse aqui teria que ser menos 15, se eu não estiver confuso, né? 40 mais 25, 65, menos 15, 50. Então, dizer que a poupança externa é menos 15, quer dizer que, se estivéssemos falando do Brasil, que o Brasil está financiando o investimento do resto do mundo. Tá certo? Então, a poupança externa pode ser positiva ou negativa. Se ela é positiva, o resto do mundo está nos financiando. Se ela é positiva, o resto do mundo está financiando o nosso investimento. Se ela é negativa, o Brasil está financiando o investimento do resto do mundo. Alguma pergunta até aqui, senhores? Professor, o sinal do LE tá certo? Me perdi no meio das Eu acredito que sim. Eu vou ir parar por aqui, vou só refazer a conta. Posso apagar o quadro? Vocês opõem? Alguém se opõe? Não. Vamos lá. Que a gente partiu aqui, ó. Pouco antes da. A gente já fez desculpa, fazer do começo. Desculpa, deixa eu botar em azul. Espero que Porque ele foi subtraído do PIB, né? Então, quando você passou para o outro lado, ele não ficaria que a gente tira isso aqui, ó. positivo. PNB igual a C mais SP mais T. Então, é PIB menos RLE igual a C mais SP mais T. Então, a gente coloca... Agora abre o PIB. C mais I mais G mais X menos M menos RLE igual a C mais SP. Aí, C mais SP mais T. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse aqui entre parênteses, que ele vai junto, vai ficar junto isso aqui. E vou cancelar o C com C. Ficou no lugar errado aqui, ó. Então, a gente vai ter I é igual a SP mais T menos G menos tudo aquilo que está entre parênteses. Ficou horroroso, hein? E é exatamente como está nas notas de aula, se eu não estiver confuso. Não é isso? Sim. Tá? Então, essa é a expressão 9. Então, eu entendo que o sinal está correto, sim. Ok? Ah, sim, é. Porque depois... Ele tá positivo, só que não tá distribuído. Ah, sim, tá. É que tem um menos aqui menos aqui com menos ali, fica tudo positivo. Tá? Beleza. Então, tendo em vista a hora, a gente vai parar por aqui. Já são 8h11. Alguém quer tirar dúvidas? Não? Então, na próxima aula, a gente retoma aqui desse pedaço. Tá? Professor, Fala. a minha dúvida é quanto à leitura. Você parou nas notas de aula na página 5? Na metade da página 5, isso. Tá bom. E na próxima aula você pretende avançar até qual tópico? Não sei até onde a gente vai. A gente vai até onde der. Possivelmente, a gente vai terminar a página 5, acredito. Possivelmente cobrir a 6. Talvez a gente acabe esse tópico aqui. Já vá cubra a 7 já entra na apêndice. Vamos ver. Depende do quanto quão rápido a gente andar. Ok. Tá? A gente vai ter uma ideia. Mas realmente não está muito claro para mim o quanto a gente consegue cobrir em cada aula. Também não está muito claro. Tá? Mais perguntas, gente? Não? Então eu vou interromper a gravação. Obrigado, gente. Eu vou interromper a gravação desde que eu ache um mouse, o cursor, quer dizer. Tá aparecendo. Deixa eu interromper a gravação primeiro, antes eu sair, que senão ela fica gravando. É aqui agora.
Top record. Tem que confirmar que é direito.